Luiz Carlos tem 47 anos e fez carreira como representante comercial. Wilson tem 62 e uma vida na estrada como caminhoneiro. 2 homens diferentes, mas com algo em comum: a luta contra a insuficiência renal crônica. Luiz descobriu a doença há 3 anos e desde então faz sessões de hemodiálise. Com diabetes e hábitos pouco saudáveis na época, teve como consequência a doença nos rins. A minha vida era uma vida bem sedentária, como é ainda hoje, né? E a alimentação não guardava assim uma dieta, né? Do jeito que os médicos passavam para mim, né? Eu fazia acompanhamento médico, né? Foi aonde ele falou que eu estava perdendo meus rins, né? Devido a alguns remédios que eu vinha tomando, né? Então, foi assim um susto. No início do tratamento, Luiz pesava 190 quilos. Hoje, reduziu medidas e tem novos hábitos. Depois que aconteceu, né? Que caiu a ficha, comecei, né? A ver melhor a minha alimentação, né? E outros cuidados também que a gente tem que ter. Eu venho aqui 3 vezes por semana, né? 4 horas de sessão e não é fácil não. O Wilson descobriu que os rins não iam bem há 1 ano e 2 meses. O diagnóstico surgiu quando visitou um médico por acaso. Depois de 25 anos na estrada como caminhoneiro, vê no estilo de vida improvisado e no sobrepeso os motivos para a insuficiência renal. Como tem horário para ir em tal lugar, você nem come. Você vai e volta, a hora que dá um tempinho, você para e come. Do contrário, você nem come. Por causa do serviço também acabava ficando bastante tempo sentado. Sentado. E eu, como nunca fui no médico, quando fui a primeira vez, já apareceu o problema. Tanto Wilson quanto Luiz têm histórico de maus hábitos e massa corporal acima do ideal. O sobrepeso e a obesidade não são os únicos fatores que desencadeiam problemas nos rins, mas aumentam muito o risco de a doença se desenvolver. A obesidade, ela tem relação tanto com diabetes e hipertensão, então os obesos eles têm mais chances de ser diabéticos e hipertensos, e essas 2 doenças são as principais causas de problemas renais, né, que levam à perda progressiva da função dos rins. E a obesidade por si só, ela tem alguns fatores que atuam diretamente no rim. Então a pessoa obesa, ela tem que hiperfiltrar, ela acaba tendo uma sobrecarga, o rim acaba tendo que trabalhar mais para compensar toda essa demanda do paciente que é mais obeso. E isso, a longo prazo, vai prejudicando o funcionamento do rim. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Nefrologia aponta que cerca de 10 milhões de pessoas tenham insuficiência renal crônica. Dessas, pelo menos 90 mil dependem da hemodiálise. Por isso, a instituição incentiva o combate à obesidade, um dos fatores que mais contribuem para a doença. A obesidade é um fator que você pode prevenir e você pode reverter. Se o indivíduo perder peso, tiver hábitos de vida saudáveis, tiver uma alimentação saudável, praticar atividade física, ele pode reverter essas alterações e evitar a progressão para a doença renal. Porque o indivíduo obeso tem 3 vezes mais chance de evoluir para a necessidade de um tratamento dialítico, por exemplo. Para garantir o bem-estar e a saúde, as recomendações são exercícios físicos e alimentação saudável. O primeiro alimento que nós temos que evitar, que é conhecido da população, né, que é a questão do refrigerante, açúcar, doces como um todo, fritura, alimentos embutidos, isso é um ponto bastante importante. A prática de exercícios físicos se faz essencial. Tá? Isso é bastante importante. E quando se pensa realmente em proteger o rim, mesmo aquela pessoa que está em um sobrepeso, ainda não tem uma hipertensão nem um diabetes, além desses cuidados, é também evitar o uso de suplementação esportiva ou em cápsula, sem orientação médica ou nutricional. E o volume de água. Quando se pensa em rim, o volume de água é muito importante para que haja uma filtração adequada desses rins. E se a pessoa já tem histórico de doença nos rins, os cuidados devem ser ainda maiores. Tem que ter todo um cuidado em relação a vários micronutrientes, então potássio, fósforo, o sódio, né, em proteína também, porque há uma perda grande proteica no próprio processo da hemodiálise. E se eu estiver falando de um paciente renal, um tratamento conservador, que é aquele que não está na hemodiálise, aí há um controle grande da proteína. Então há uma recomendação muito justa em relação à proteína, que é preciso de um profissional para fazer o cálculo dessa proteína. Isso é fundamental, porque eu tenho um rim já em perda de função. Então, a quantidade proteica deve ser muito bem calculada e orientada. Quem tem de conviver com os problemas causados pela doença renal crônica também deixa um recado. Orientaria a pessoa aí
procurar um médico, se orientar para a alimentação. Porque muitas vezes é a alimentação que faz isso, né?